Olá, tudo bem com vocês? Vocês, torcedores e torcedoras do Flamengo, especialmente, tudo bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre este interesse, novo interesse, né, gente? Na verdade, a renovação do interesse do Flamengo pelo Thiago Mendes, né? E agora parece que a coisa está sendo feita de uma maneira muito mais equilibrada, digamos assim, né? O Flamengo parece que estabeleceu aí uma sondagem, espera, na verdade, uma devolutiva do Leão para tentar avançar nas negociações com este volante, esse importante volante brasileiro. Hoje está com um perfil um pouco mais baixo, não é chamado pelo Tite para a seleção brasileira. Mas é um jogador realmente muito interessante. É um daqueles jogadores que podem perfeitamente crescer, né? Se por acaso volta para o futebol brasileiro e para uma equipe como o Flamengo. É um jogador também, na minha opinião, tem uma condição muito boa de jogar na seleção brasileira. E inclusive crescer na seleção brasileira e fazer a seleção brasileira também melhorar muito mais o seu rendimento. Então é esse jogador que o Flamengo está interessado agora. Mas não é somente esse jogador que pode servir a seleção brasileira e que também pode melhorar, pode evoluir no futebol brasileiro que o Flamengo quer. O Flamengo quer um jogador que tem outras características e outra importância hoje para a equipe, e é disso que nós vamos falar neste vídeo. Eu queria pedir a sua autorização, porém, para abrir um parênteses e falar que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, gente. Isso para mim é muito importante, o patrocínio. Por quê? Eu senti agora que eu fiquei afastado em virtude aí do problema cirúrgico, né? Como é importante o patrocínio para o meu canal. Por isso que eu falo para você o seguinte: se você gosta de uma casa de apostas, se você curte uma aposta esportiva, né? Se você é do tipo que, eu curto uma aposta esportiva, então eu vou dizer para você o seguinte: por que você ficar nas mesmas casas de sempre? Né? Primeiro, vai naquela que te apresenta novidades, né? Vai naquela que te apresenta sempre promoções, mas sobretudo vai naquela que é confiável, muito confiável e que não tem burocracia. Não vai ficar te enchendo a paciência em nenhum momento. Essa casa de aposta para mim é a 1xBet. A 1xBet ela é tida como a mais confiável lá na Europa. É uma casa de aposta que patrocina inúmeras equipes europeias, enormes, gigantescas, como o Liverpool, Barcelona e muitas outras. Está chegando muito forte aqui no futebol do Brasil também, já está patrocinando muitas competições. Vamos ter inúmeras competições aqui no Brasil nessa temporada, patrocinada por esta casa de aposta, como por exemplo Série D, Série C do futebol brasileiro, Copa do Brasil tá acontecendo também, inúmeros campeonatos aí, tá chegando nos estaduais muito forte, né? Então, e aí você vai encontrar os grandes jogos, alguns jogos específicos que são mais legais ainda para você apostar, sobretudo porque em torno deles você pode ter promoções, né? E eu vou dizer para você a dica de alguns jogos de hoje, que eu acho que realmente, assim, para mim são os jogos legais para se apostar, né? Na minha opinião, e eu acho que você deveria pensar nisso. Faz uma listinha aí, Agora às 11 horas da manhã vai ter Corinthians contra o Red Bull Bragantino, né? Esse Corinthians vai ter o seu técnico olhando a equipe jogar. E imagina, gente, os jogadores vão querer deixar tudo dentro de campo. Infelizmente, 11 horas da manhã, né? O solzinho aqui em São Paulo é bem gostoso para jogar às 11 horas da manhã. Acho que os adversários do Corinthians estão felizes com isso, né? Mas enfim, tomara que resistam, né? E fiquem vivos. É o que mais importa nesse momento, porque, meus amigos, 11 horas da manhã em São Paulo é um negócio muito sério. Mas o Timão vai jogar contra o Red Bull, que a equipe deixa muito espaço em campo. O que pode acontecer aí? Pra mim, é um jogo pra gols. Pra mim, é um jogo que no mínimo saem 2 gols nessa partida. Às 4 horas da tarde, no Cariocão, vai ter o Flamengo contra o Resende, meus amigos. É isso mesmo. O Mengão joga contra o Resende. Eu tenho gostado muito dos movimentos que o Flamengo tem apresentado ultimamente. Acho que é uma equipe que pode evoluir com o Paulo Sousa. Tô curtindo o que eu tô vendo do Flamengo aí. Gostei muito do último jogo do Flamengo. A gente percebe que o Paulo Sousa tá acertando pouco a pouco a equipe. Tem muita coisa para acertar. A gente percebe que a mão do técnico, ela é diferente, né? Então eu acho que, por exemplo, o Flamengo leva hoje. E para mim, esse jogo tem gol no primeiro tempo do Mengão. Tá bom, gente? Também às 16 horas, pelo Paulistão, a gente vai ter a Inter de Limeira contra o Palmeiras, né? A Inter de Limeira, que em 86 ganhou o título do Palmeiras no Morumbi, né? A Inter vai jogar contra o Verdão hoje. Acho que é jogo, por exemplo, pro Verdão vencer essa partida. Mas uma aposta segura seria empate ou vitória do Verdão. Às 17 horas, gente, vai ter um jogo interessante pela Liga, né? Que é Barcelona contra Atlético de Bilbao. Esse Barcelona tá melhorando finalmente, né, gente? Depois de muitas situações complicadas ali, partidas que parece que a gente... assim, era triste ver o Barcelona jogar, mesmo em algumas partidas desse Barcelona com Xavi. Felizmente, parece que a coisa está melhorando um pouquinho. A equipe foi muito bem na Liga Europa, eliminando o Napoli, que é uma equipe muito forte, né? E tá aí viva, tá aí cada vez melhor. Eu acho que esse Barcelona hoje deve vencer a equipe do Bilbao dentro de casa. Uma hora depois, às 18 horas, a gente vai ter o Novo Horizontino contra o Santos, ou seja, 3 equipes grandes de futebol paulista jogando hoje, e acho que esse jogo aí é muito complicado para o Peixe. Eu acho que esse jogo aí é empate ou vitória do Novo Horizontino.
Se você quiser uma aposta segura, na minha opinião, é fazer uma aposta no primeiro tempo dessa partida. Para mim não sai mais de um gol. Pode até sair um gol, 2 não sai. No mínimo, não saem 2 gols nessa partida. Pode sair um gol só, mas 2 não saem. Então, aposta ali menos 2 gols no primeiro tempo, que eu acho que é uma aposta segura interessante aí. No mesmo horário, 18 horas, a equipe do Bahia, que está se renovando agora, pouco a pouco, com o Guto Ferreira, né? Tá com o elenco, alguns jogadores jovens bem legais ali, jogando contra essa complicadinha equipe da Juazeirense, mas vai jogar dentro de casa, precisa vencer. Eu sugiro cautela nesse jogo aí do Bahia contra a Juazeirense. Por exemplo, é a mesma coisa do jogo anterior. Primeiro tempo, meus amigos, para mim, não sai mais de um gol. Fica por aí as dicas para vocês. Então, se você não é cadastrado, usa o link que tá na descrição desse vídeo, gente, e se cadastre na 1xBet e use o código promocional OXJOSA para falar pros caras que você chegou a 1xBet através da minha dica, tá bom, meus amigos? É muito importante isso para o meu trabalho. Voltando agora a falar do Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um jogador que o Flamengo já tem muito interesse por ele há um bom tempo. Na época do Rogério Ceni, o Rogério Ceni já tinha indicado ele para o Flamengo. Naquele momento seria um grande reforço para o Flamengo do Ceni, porque ele era um jogador que daria muita sustentação para o jogo do Ceni. Para mim, é também um jogador que pode dar muita sustentação para o jogo que o Flamengo pratica hoje, sob o comando do técnico Paulo Souza. A gente vê claramente que é um jogador que pode contribuir demais para o Flamengo. É daquele tipo de reforço que não é um reforço qualquer. Bom, antes disso, é bom pontuar, né, gente? O Flamengo contratou o Andréas, né? O Flamengo contratou recentemente o Andréas e agora manifesta o interesse pelo Thiago Mendes. O próprio interesse pelo Thiago Mendes mostra que a contratação do Andréas foi ou pode ter sido um erro, de certa maneira. Por quê? Porque é aquela contratação que não satisfaz, né? Então houve uma contratação e o mesmo torcedor, não somente a comissão técnica, aparentemente perdem, né? Olham e percebem que precisa de um outro jogador. Então quando você contrata um jogador e ainda precisa contratar mais um outro para o setor, é porque claramente aquela contratação que foi feita provavelmente foi um erro. Esperemos que não seja o caso, esperemos que o André consiga realmente crescer no Flamengo, esperemos que ele consiga justificar esse investimento aí. Já está feito, já foi feito, já é jogador do Flamengo, agora o jeito é realmente torcer para que dê certo. Mas, aparentemente, quando o Flamengo manifesta interesse novamente em ter o Thiago Mendes, isso claramente mostra que houve aí talvez um erro no grande investimento feito pelo Andrés Pereira. Bom, o Thiago Mendes é um jogador diferente do Andrés, é um jogador que tem mais bola que o Andrés, é um jogador que tem mais personalidade dentro de campo do que o Andrés, é um jogador que dá mais sustentação, como eu falei, para a equipe, e essa sustentação acontece tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo. O Thiago Mendes não é aquele jogador, por exemplo, para jogar, para ser aquele tipo Gerson. Acho que o Gerson é uma boa ideia do que pode ser o Thiago Mendes, porque eles não são parecidos, né? Eles são diferentes. E é engraçado que o Flamengo, a gente via que tinha muito ajuste no Flamengo, muito por causa da presença do Gerson na equipe. E o Flamengo, desde quando perde esse jogador, parece que nunca mais conseguiu ter ninguém, não teve, evidentemente, nenhum jogador que conseguisse fazer um trabalho parecido, né? E aí quando você não tem, o ideal é sempre buscar um jogador que tenha semelhanças, mas quando não é possível, é importante entregar um grande jogador para o técnico e ele, se for o caso, muda um pouco a forma de jogar da equipe, atuando, usando o jogador da melhor maneira possível. Quando o jogador é muito bom, o técnico bom vai saber usar o jogador. Às vezes tem um jogador muito bom que é entregue para técnico ruim e ele não sabe o que fazer. Não é o caso do Paulo Souza, que é um técnico realmente muito, muito acima da média e sabe muito bem o que fazer com bons jogadores. O Thiago Mendes é, sobretudo, um bom jogador. Bom, o Thiago Mendes, em relação ao Gerson, por exemplo, ele é um jogador que também e pode ser um segundo homem de meio de campo. A diferença entre eles é que o Gerson, ele se apresentava um pouco mais ao campo de ataque, ele passava um pouco mais do balão de meio de campo. O Thiago Mendes tem um jogo mais circular. O Thiago Mendes, no São Paulo, atuava, sobretudo, pelo setor direito, era um volante, na minha opinião, limitado nesse sentido em suas ações, porque ele tem muito futebol e jogava muito do lado direito. Na equipe do Olympique Lyonnais, no Lyon, ele praticamente passa a jogar de uma maneira muito diferente. Ele passa a cobrir todo aquele setor do meio de campo. A gente pode falar claramente do Thiago Mendes hoje que ele é um meia central. Ele é um jogador de centro de campo, um jogador que ele tem movimentações ali pelo lado direito, joga até mais hoje pelo lado esquerdo, se movimenta, mas ele é sobretudo ali, ó, na região do meio campo, né? E ele tem muita participação nesse setor, gente, mas é muita participação, é cobertura, né? É deslocamento, é proteção, ações defensivas e tudo mais. O Thiago Mendes é um jogador que, embora seja um segundo homem de meio de campo, ele
ele atua mais na prática como se fosse um camisa 5, digamos assim, né? Ele é um 5, na verdade, de origem, que se faz de 8 também, mas hoje ele é um jogador, um segundo homem de meio de campo, que está muito perto da primeira linha. É um jogador que avança, às vezes, para o campo de ataque, mas, curiosamente, avança em situações em que a equipe também avança, em que a marcação acaba ficando muito alta e requer, né? E exige que todas as linhas defensivas também avancem. Então, como a primeira linha avança, o Thiago Mendes ele é colocado um pouco à frente. Ele é empurrado para frente pelo avanço da primeira linha. Né? Por quê? Porque ele sempre está propenso ali a proteger, a gerar uma forte proteção defensiva para essa primeira linha. E, ao mesmo tempo, é um jogador de apoio também para o ataque da equipe em que joga, no caso, da equipe do Flamengo, onde ele, vamos torcer, ele vai jogar muito brevemente. Então, o que é interessante é que quando a equipe joga nessa pressão alta, a primeira linha avança bastante, o Thiago Mendes também é avançado, e nesse momento ele vira um jogador muito importante para o Flamengo. Ele passa a exercer algumas funções de construção. É um jogador que tem um passe médio muito bom, tem um passe em diagonal muito bom também, é um jogador que é muito atento ao que está acontecendo, um jogador que sabe aquela coisa, um jogador que sabe se posicionar no lugar certo. Ele também tem este ponto aí. Ele, em geral, ele fica muito bem posicionado e a bola ou sobra muito bem para ele, ou quando não sobra, ele não está muito perto dela não, quando a equipe adversária sai numa situação de contragolpe, quando toma essa bola e tudo mais. É um jogador, portanto, que pode ajudar muito. Quando a gente pensa nessa forma de jogar do Flamengo hoje, do Paulo Sousa, a gente precisa considerar que é um jogador que pode ajudar demais. Ele não vai se filtrar na área quando a equipe estiver em marcação alta, ele vai ficar fora dessa situação aí, mas ele vai gerar um apoio de muita qualidade, um apoio que hoje o Flamengo não tem. A gente percebe que o Andrés poderia fazer essa função aí, por exemplo. O Andrés tem pecado em algumas situações, o Andrés não parece ser um jogador tão confiável assim para o Paulo Sousa. O Diego hoje é um jogador que ele tem utilizado, e vamos combinar, né, gente? Ele usa Diego, está usando alguns jogadores ali, mas ele está experimentando, ele está justamente buscando um jogador para executar essa função, provavelmente. Paulo Sousa quer um jogador para executar essa função, ele não tem esse jogador hoje no elenco do Flamengo. Daí, talvez, a importância do Thiago Mendes, que é um jogador que pode cumprir uma função que hoje ninguém está cumprindo, ao menos para o técnico português do Mengão. Tá certo, meus amigos? Bom, o Thiago Mendes, quando a equipe faz uma série de bola, é um cara que também gera o apoio. Quando você pensar Thiago Mendes, pensa sobre tudo isso. É um jogador para apoiar, um jogador de apoio, um jogador para sempre estar auxiliando, melhorando, né, as formas de jogar da equipe, mas não participando inteiramente dela, né? Ele participa mais indiretamente, ele está assistindo, ele está gerando apoio. Então, por exemplo, lá no ataque, ele não é um cara para se filtrar na área, é um cara para gerar o apoio, né? Quando ele está, por exemplo, ajudando na saída de bola, ele não é um cara que para fazer a saída de bola, ele vai ficar no apoio. Então, quando a saída for feita pelo lado esquerdo, ele vai estar próximo do lado esquerdo também para auxiliar nessa saída. Quando for do lado direito, a mesma coisa. Por dentro, a mesma coisa. Então ele é aquele cara para receber essa primeira bola também na saída. E quando ele recebe essa primeira bola, a coisa se qualifica muito, porque o passe dele é muito bom, o lançamento também, e também a condução. Então, se a equipe precisar, ele também vai ser um condutor importante carregando essa bola, porque ele protege muito a bola quando ele carrega. E isso é muito importante. E nisso ele também lembra um pouco o Gerson, né, gente? Neste ponto, ele lembra muito o Gerson, nessa condição que ele tem de carregar a bola, protegendo-a, né? E é muito difícil tirar essa bola dele. É um cara muito habilidoso, é um cara que pode exercer outras funções no Flamengo, mas hoje seria um jogador muito importante para o Paulo Sousa, porque hoje o Paulo Sousa não tem um jogador que exerce essas funções de proteção, de apoio, né? E quando a equipe estiver ali em cima, no bloco alto, o Thiago Mendes pode ajudar também na construção. E isso ele faz muito bem hoje no Lyon. Para mim seria, em tese, um belíssimo, um grande reforço para o Flamengo. É isso.